Fala aí, meus amigos. Vamos bater um papo aqui do que foi a Semana do Santos. Importante a gente conversar sobre isso, porque foi uma semana meio tumultuada, fora das quatro linhas, dentro das quatro linhas, aquela expectativa que a gente sempre vive para chegar logo o jogo da Série B, para passar logo esse campeonato, né? Para a gente ver no que vai dar, enfim. Quero te fazer um resumo e quero ter o comentário aqui embaixo em cada um desses assuntos que é importantíssimo, tá? Já se inscreve no canal, ativa as notificações, que também é importante para você receber sempre uma notificação, um aviso de quando tiver conteúdo novo no ar. E deixa o like para gerar aquele engajamento e esse debate chegar a mais santistas, tá? Bom, a semana começou com a gente vivendo a expectativa, né, do jogo contra o Guarani, mas eu não vou falar do campo ainda. Começou muito tumultuada fora de campo. Foi fora de campo, né? Recentemente, os conselheiros reprovaram novamente as contas do presidente Andrés Ueda, né, de 2023, e elas foram para a comissão de inquérito e sindicância para uma nova investigação que vai a punição desde uma simples advertência até a expulsão do quadro associativo. Muita gente, pelo que eu li, quer a expulsão de Andrés Ueda. E esse lance ficou mais forte ainda pelas notícias que vieram na sequência, né? Descobriu-se que em 2023, ano do rebaixamento do Santos, a gestão Andrés Ueda, nesse período, arrecadou 173 milhões e 400 mil reais com venda de jogadores. Foram pagos 13 milhões de reais para intermediações. As vendas mais caras da dupla Ângelo e David Washington, 140 milhões de reais. O Santos recebeu pela transferência do Sacha para o Bragantino, até com a ida do Claudinho para o Zenit, o mecanismo de solidariedade pingou um troco na conta do Santos. Mas também descobriu-se, porque o balancete está ali publicado, né? Descobriu-se também que muitas contas deixaram de ser pagas. Descobriu-se também que, por exemplo, o acordo com a Brax, que o Santos recebeu ano passado 25 milhões de reais, não foi luva, não foi foi um adiantamento de um contrato. Foi 25 milhões de reais por 25, alguma coisa por cento do contrato. Ou seja, um contrato que vai de 25 a 29, de 4 anos, que para o Santos vai render 100 milhões de reais e vai render $500 milhão para a Brax, ou seja, um péssimo negócio, né? E o ex-presidente se defendeu e tal. E aí também a semana teve, né? Diante de tudo isso, a gente viu escancarar-se as portas das dívidas do Santos. Argentinos Júniors, que venceu ano passado 3 milhões de reais. FIFA já notificou. O Santos tem aí pouco menos de 40 dias para entrar em acordo ou pagar à vista, que é o que o presidente de lá quer, os 3 milhões de reais para não sofrer o terceiro transfer ban do ano. Mas na sequência vai vir o Soteldo, por exemplo. A diretoria não conseguiu esse ano, a atual diretoria, honrar um compromisso feito pela diretoria do ano passado, $1 milhão para o Tigres do México. O que aconteceu? Os caras podem entrar na FIFA também. O Santos não pagou pela vinda do João Basso, 10 milhões e 700 mil reais é a dívida atual com o Arouca de Portugal. O cara está até emprestado já para o Estoril. Então tudo isso pode estourar, pode bater a porta do Santos. Descobriu-se também que o presidente Marcelo Teixeira, o atual presidente, vai ter que desembolsar 100 milhões de reais em 12 meses, ou seja, dívida a curto prazo. E que não dá para exigir que ele contrate no meio do ano diante de tantas pendências, tá? E isso não vai acontecer mesmo. Tanto é que o planejamento foi meio que travado, né? Neste momento, o Santos tem que se reorganizar financeiramente para poder atender isso. O Santos antecipou a venda, as parcelas da venda do Marcos Leonardo numa operação financeira bancária com o banco lá da Europa, o que é comum no futebol brasileiro, com os juros menores, né? Conseguiu receber os 96 milhões de reais, né? Foi o que deu para administrar, pagar o Fabian Bustos, 4,7 milhões, o acordo com o Krasnodar que termina no mês que vem, tem mais uma parcela esse mês, tem outra parcela no mês que vem, que também causou transfer ban. Esses dois assuntos causaram transfer ban no Santos. Vai ter que pagar o Argentino Júnior, e aí depois vai ter que começar a negociar com o Arouca de Portugal, vai ter que conversar com o Tigres do México, para ver se ele leva um pouquinho mais para frente. Eu pensei que fosse mais adiante, né? A compra do Soteldo, a parcela vencesse em setembro, mas pelo que me informaram parece que está em aberto e a atual diretoria não teve como pagar, senão não ia conseguir livrar o Santos do transfer ban que já tinha, tal, enfim. Uma série de coisas, aí um planejamento atual. Então, foi uma semana muito tumultuada nos bastidores por causa dos rombos que foram aparecendo, né, da gestão anterior, herdados por esta gestão. E a questão do Soteldo foi dessa gestão, né? Ainda tem
O problema também do VAR em Nagasaki, que a imprensa japonesa já disse que a FIFA vai dar um veredito em primeira instância, né, de que o Santos é responsável sim pelo pagamento da multa da saída do técnico Fábio Carille do futebol japonês, 7.300.000 reais mais correções, tá? É o valor da multa. Obviamente que o Santos vai se defender, o Santos disse que tem como se defender, está respaldado juridicamente. O Carille em uma entrevista disse, alguém vai ter que pagar esse negócio aí. Pelo visto alguém vai ter que pagar, né? E pelo que eu conversei com algumas pessoas do Santos, o Santos ainda não foi notificado sobre essa decisão que a imprensa japonesa fala que da FIFA a favor do VAR em Nagasaki e que responsabiliza o Santos. Aí é mais uma trolha, né? Mas também essa aí da atual gestão. Enfim. Então, dificuldades financeiras que atrapalham o planejamento do Santos. Então o Santos, já houve uma conversa da diretoria com a comissão técnica, dá para segurar com o que temos aqui, né? Os últimos contratados, Serginho, Patrick, Escobar, dá para segurar? A gente toca. Tem 36 inscritos, pode inscrever mais 14 que de repente podem vir da base, né? Então é assim que o Santos vai ter que tocar, pelo menos por enquanto. Esse é o planejamento do Santos. No campo, pensando em Série B de Campeonato Brasileiro, segunda-feira contra o Guarani, 9 da noite, portões fechados na Vila Belmiro. Aí vem as boas notícias, né? O único que está no departamento médico é o Aderlan, que fez uma cirurgia, eu pensei que fosse mão esquerda, mas foi a mão direita, tá? Ele está treinando lá, fazendo transição física, mas os demais jogadores foram liberados, Pedrinho, Bigode, Sandri, e o Alisson também está fazendo um trabalho à parte, mas ele não está inscrito no Paulista, né? Tô falando dos que estão inscritos no Paulista. Só que o Carille já avisou que ele começa o jogo com o Morelos, não com o Fute. O Fute não tem condições de iniciar uma partida, ele não quer, de repente, queimar uma alteração, né? Ter que queimar uma alteração se a dor do Fute no pubis, que hoje está num grau de dor de 1 a 5, 5 máximo, 1 mínimo, está em 1, dele e do Pedrinho, de repente aumenta no jogo para 3, 4, limita o movimento do cara e o cara tem que sair. Então o cara ele não vai arriscar. Então ele deixou bem explicado que o time está definido. Com o João Paulo no gol, com o JP Sherman na lateral direita e na esquerda o Gonzalo Escobar, Gil e Joaquim na zaga, Pituca, Schmidt e Juliano no meio, Otério e Guilherme mais nas beiradas e o Morelos centralizado. Sim, meus amigos, o Morelos centralizado. Esse é o time do Santos que começa a partida contra o Guarani. É o time que iniciou o jogo contra o Avaí lá na ressacada, que teve um primeiro tempo melhor do que o primeiro tempo da estreia contra o Paysandu na Vila, né? E que conseguiu vencer por 2-0, mesmo placar que o Santos venceu o Paysandu na Vila. O Pedrinho é outro também que não dá para começar desde o início, né? O Carille até gostaria de testá-lo desde o início, e aí saiu o Otero, mas por causa dessas dores no pubis, ele fica à disposição no banco de reservas, como o Patrick e o Serginho também vão ficar à disposição no banco de reservas, tá? E devem estrear. Devem estrear. Aí você pergunta, mas o Carille vai mudar o esquema tático do Santos? Ele disse que já está atuando no 4-4-2, porque ele tem no meio de campo os dois volantes, o Juliano encosta como segundo atacante, do lado do Morelos, por exemplo, o Guilherme e o Otero fecham um pouquinho mais, né? Para a passagem dos laterais, eles fecham um pouquinho mais. Quando o Santos está sem a bola, com a bola, aí você já vê uma configuração diferente. Vamos ver. A entrada do Patrick é um cara que joga mais pelo setor esquerdo, que consegue vir de trás. Ele falou que o Carille disse que o Juliano é um meia atacante, então por isso que pode encostar mais na frente. E o Patrick é mais um meia. Então, que o Patrick faça a função de meia. E tem o Serginho também, que foi indicado pelo Carille, com 2 campeonatos paranaenses muito bons, segundo o treinador do Santos. O último ele foi até eleito o melhor meio-campista da competição pelo Maringá do Paraná. Está emprestado, é revelado no Santos. Amigo do Neymar, tomara que seja inspirado também e que ajude o Santos. Que aí a gente vai ver, testando o elenco, é que o Carille ele assume esta responsabilidade de tocar o Santos, né? Sem mais correções de rota por causa das dificuldades financeiras. Óbvio que se aparecer uma oportunidade de mercado e o Santos não tiver com transfer ban, tá? Porque pode aparecer um seguido do outro, tá, gente? Ainda pode aparecer um seguido do outro. Parece que são bans infinitos. Que o Santos, ele se livra de um, aparece outro. Se livra de um, aparece outro. Se livra de um, aparece outro. Olha, é um efeito dominó. Mas é um time que começa, pelo menos vai repetir a escalação e vamos ver o comportamento deles em campo na segunda. O Santos treinou hoje pela manhã, treina nesse domingo um pouquinho mais leve, e aí já concentra para o jogo de segunda-feira, 9 da noite, nós estaremos lá, tá certo? Fiz aqui esse apanhado aqui, tô lendo o comentário de vocês, corre lá no nosso Instagram, @SoraSantos, que tem uma brincadeirinha legal lá, para você
escolher o melhor jogador do Santos no elenco atual, para você montar um ataque do Santos com o número de pontos. É muito bacana. Tem umas interações bacanas lá no nosso Instagram, o @IssodaSantos, tá certo? Tamo junto, um abraço e até a próxima. Valeu.